Neste último sábado, o Circuito das Emoções transformou a Escola Professor Jairo Grossa em um grande espaço de descobertas. Entre risadas, cores e muitas emoções, a criançada se reencontrou para viver juntos a experiência de sentir mais uma edição do Circuito das Emoções. Trabalhar as emoções na educação infantil é de fundamental importância, porque permite à criança vivenciar atividades que levem ao sentimento, alguns sentimentos, né? Como a raiva, o medo, a alegria, a tristeza. E é importante que a criança se autorreconheça, que saiba identificar o que ela está sentindo, até para ter respeito ao próximo, ao que o outro está passando, ao momento às vezes de raiva do coleguinha. Quando a criança entende o motivo da raiva, o porquê, e o porquê que também ela é importante, ela aprende a respeitar também melhor o outro. Então, assim, é uma série de objetivos que a gente tem por detrás desse trabalho, né, que nos fazem alcançar o sucesso maior de toda a proposta que a gente pretende realizar a cada dia com as crianças da educação infantil. No meio da festa de sentimentos, brincadeiras e algodão doce, recebi um convite especial, uma partida de jogo da velha com o pequeno Miguel, que entre risadas e um olhar atento, demonstrou que é craque na estratégia. E quando parecia que a diversão já tinha acabado, veio mais uma surpresa. Seguindo os conselhos do Charles, lápis na mão, dividindo traços e histórias com as crianças, foi hora então do desenho de ponta cabeça. Confesso, no Circuito das Emoções a linha entre repórter e brincadeira desaparece e aqui todo mundo volta a ser criança. Agora precisa do vermelho e eu fiz a flor. Você fez a flor? É. E será que a gente consegue replicar esse desenho nesse daqui? A gente desenha igual aqui? Não. Não? Então vamos lá. Assim não. Assim não pode, né? Tem que ser debaixo da mesa. Precisa ser baixo da mesa. A gente propõe atividades para eles, a qual eles começam a identificar os seus sentimentos e as suas emoções, né? E aí a gente volta para o lúdico, contando para eles que existem algumas emoções, que todos nós sentimos elas, e as formas a qual a gente, como que eu posso dizer? Que a gente age de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Então esse autocontrole, esse autoconhecimento. E aí é um trabalho que vem no decorrer desses meses que eles ficam surpresos, às vezes até quando a gente fala que os adultos também têm esses sentimentos às vezes, né? De tristeza, às vezes de ficar chateado ou de ficar com raiva, mas a forma a qual a gente age de acordo com aquilo que a gente sente é o que faz a diferença. E aí eles ficam meio que encantados com este mundo, eles começam a se perceber dentro do mundo, do contexto do dia a dia e sabendo lidar melhor com com as emoções. Então é trabalhar mesmo nesse sentido de se conhecer, de pensar assim, hoje está assim, mas eu posso fazer para que isso melhore, e aí hoje não ficou tão bom, por exemplo, igual você colocou um desenho. Às vezes a criança fica frustrada porque ela quer entregar um tipo de desenho e aí apresenta outro, mas de uma forma que depois ela vai entender, que depois ela pode fazer de novo, né? Fazer da maneira que ela quer, e até junta essa questão desse autoconhecimento, junta o ver o outro, essa questão da empatia, né? Às vezes, o que eu posso fazer quando o outro não está bem? Então também envolve essa coisa de perceber o sentimento do outro, respeitar esse momento e também auxiliar e ajudar nesse contexto. Aqui, cada atividade foi pensada para despertar o reconhecimento de sentimentos. Alegria, medo, raiva, surpresa. As crianças aprendiam a nomear suas próprias emoções enquanto riam e experimentavam e compartilhavam com colegas e familiares. Um trabalho construído ao longo de meses em sala de aula e que, neste momento, ganha vida diante de toda a família. O que eu acho de importante nessa entrevista né, que eu gosto bastante de brincar e eu acho também muito importante brincar, né? E se for ver as brincadeiras e saber brincar. Está sendo uma oportunidade interessante para a gente confraternizar com os amigos, nossos filhos, né? E viver um momento interessante aqui com as crianças, divertir um pouco, brincadeiras
com os filhos e amigos. Um momento muito bacana, interessante mesmo. Acho extremamente importante, até porque eles ainda não têm uma regulação emocional, né, tão madura. Então eu acho bacana eles vivenciarem todos esses tipos. O Circuito das Emoções mostrou que a infância é um território de descobertas. Mais que um evento, foi um mergulho coletivo nas pequenas grandes coisas que nos fazem humanos. Brincar, errar, recomeçar e, acima de tudo, se reconhecer no outro. O Circuito das Emoções tem um objetivo grandioso: tornar a ludicidade uma tecnologia de acesso ao desenvolvimento das nossas crianças.